Zero, primeira aula da playlist, tá? Vamos lá então. Hoje eu abordei com os alunos, né, presencialmente, essa temática aqui. Regra de sinais para cálculo de adição e subtração e posteriormente de multiplicação e divisão. Eu considero essa regra mais difícil, então é importante que a gente tenha ela por escrito, tá? Quando os sinais forem iguais, vai ser muito fácil, porque você simplesmente vai somar os números e manter o mesmo sinal. O que eu estou falando? Você pode ter algumas contas que podem aparecer para você resolver. Por exemplo, 7 menos 4, 7 mais 4. Eu sei que essa conta, dificilmente alguém teria alguma dificuldade. Só que se eu inverter os sinais, colocar, por exemplo, o menos aqui, ou então o menos nos dois números, aí começa a confusão. Então vamos fingir que a gente não sabe fazer nem esse tipo de conta, nem o 7 mais 4 e nem o 7 menos 4. E vamos começar do zero a entender essa regra, tá? Situações, então, que teremos sinais iguais, nós já vamos dar exemplo, a gente entende que somam-se os números e mantém o mesmo sinal. Já em situações que a gente entende que os sinais são diferentes, como eu disse, já vou dar exemplo, a gente subtrai os números e mantém o sinal do maior em módulo. Não se preocupem com essa palavra em módulo, se preocupem simplesmente com a ideia de maior. E vamos entender os exemplos. Vamos lá, então? Eu acho que a gente vai voltar nessa regra, é bom ter ela escrita, pausa o vídeo, ou printa, copia ela para você ter sempre que você tiver dúvida. Aqui é uma playlist de matemática do zero, tá? Que eu tô aí aproveitando esse período de greve para auxiliar os alunos meus, né, umas alunas minhas do primeiro ano do ensino médio, que na minha disciplina de tecnologia dos materiais eu noto muita dificuldade com matemática básica. Por que não compartilhar essa ideia com o YouTube como um todo? Então, iniciando aí por regras de sinais, tá? Então, gravem isso. Situações que aparecerem, não importa quais serão essas situações, vai ficar mais claro daqui para frente. Em situações em que aparecerem numa conta sinais iguais, nós vamos somar os números e manter o mesmo sinal. Em situações que aparecerem sinais diferentes, a gente vai diminuir, né, como fala aqui em Minas Gerais, ou subtrair os números e manter o sinal do maior em módulo. Vamos ver os exemplos então? Olha só, letra A, ou melhor, vou fazer na ordem que eu fiz em sala de aula. Vamos começar pelos sinais iguais primeiro, porque a regra é mais fácil. Então, somar os números e manter o mesmo sinal. A tem sinais iguais? Não, então eu vou fazer daqui a pouco. B tem sinais iguais? Não. Como assim, André? Quando não tem nada é mais, tá? Então mais 10 menos 15, diferente. Como era diferente aqui, menos 4 mais 12, diferente. C, diferentes também. D tem sinais iguais. Opa, vou fazer agora. Calma. E tem sinais iguais, mais e mais. Quando não tem nada, lembra que é mais. Vou fazer agora. E sinais diferentes vou fazer já já. Não é que o X está errado, não é isso. Só estou marcando o que eu vou fazer depois. Sinais iguais, nem pensa. Somos números. Ah, mas é tudo menos. Sinais iguais, somos números. 4 mais 9, 13. O sinal dos dois é de menos. Mantém o mesmo sinal aplicado à primeira regra. Ó. Somam-se os números, olha ela aqui, e mantém o mesmo sinal. Olha aí a situação que eu falei que ia ficar clara. Letra D, menos e menos na regra da adição e subtração. Soma os números e mantém o mesmo sinal. Outra que a gente viu que era igual também, essa todo mundo sabe, é simplesmente 5 mais 3, mas vamos aplicar a regra, porque ela tem que servir para situações mais complicadas, como foi a letra D, até as mais simples, como é a letra E. A gente sabe esse resultado. Mas vamos seguir a regra. Sinais iguais, somam-se os números, 5 mais 3, 8, mantém o mesmo sinal. Mais e mais, o sinal é mais. Percebam que a regra funciona tanto para uma operação que não dá confusão, como um 5 mais 3, como uma que costuma dar confusão, menos 4, menos 9, tá? Sinais iguais, como foram os exemplos D e E, somam-se os números e mantém o mesmo sinal. Se os dois forem menos, vou somar e manter o menos. Se os dois forem mais, vou somar e manter o mais. E agora, se forem sinais diferentes, o que vai acontecer? Vamos lá. Leia a regra. Ó, sinais diferentes, subtrai-se os números. Eu não pus o pronome oblíquo aqui para ficar mais simples o texto, tá? Subtrai-se os números e mantém o sinal do maior em módulo. Em módulo aqui nós vamos pensar de uma maneira bem simplificada, tá? Somente o número, sem pensar no sinal. É isso que significa para nós aqui o em módulo. É o número, é o valor absoluto do número sem pensar se ele é positivo ou negativo, tá? Então vamos lá. Olha só, sinais diferentes, 4 e 12. Não existe, tira da sua cabeça que você vai fazer a conta 4 menos 12, tá? Mesmo que fosse o caso aqui, poderia fazer aplicando a regra. Você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer sempre o maior em módulo, maior em valor absoluto, sem pensar no sinal, que é o 12, e diminuir dele o 4, né? 12 menos 4, que é o que dá para você fazer de cabeça. Pensar, tô no 4, quanto falta para chegar no 12, contar nos dedos aí, caso você tenha problema com conta, tá?
É isso, 4 menos 12 não existe, é uma abstração matemática, dá para entender dívida, dá para entender inclusive diversas situações do cotidiano, mas a grande questão é que você vai fazer sempre o maior menos o menor, tá? Então olha só, regra, subtrai-se os números e mantém o sinal do maior em módulo aqui para nós, quer dizer sem pensar no sinal, tá? Simples assim. 4 menos 12, se você fizer a conta nos seus dedos aí, vai dar 8. Qual deles que é o maior? O 12 ou o 4? Sem pensar no sinal. Né? Aqui seria o 12 mesmo pensando no sinal, mas tá? Para aplicar a regra de maneira geral. É o 12. Então vai ser mais 8, tá? 10 menos 15, aqui eu troquei o exemplo que eu dei na aula, tá? Na aula não, né? No plantão presencial. Nós, Cefet, estamos com as aulas suspensas. Mas enfim, 10 menos 15. Não existe fazer 10 menos 15. De cabeça você faz 15 menos 10, dá 5, certo? Tirou 10 de 15, deu 5. Qual é maior, pensando só no número, 10 ou 15? 15. Então mantém o sinal do 15. Tá legal? Mesma ideia aqui, ó, 8 menos 3, esse é fácil, esse não vai dar erro, 8 menos 3 é 5, mas vamos aplicar a regra, sinais diferentes, mais 8 menos 3, eu subtraio os números, dá 5, mantém o sinal do maior, quem é o maior pensando só no número? 8, então mais 5, como a gente já sabia que ia dar, né? E finalmente, menos 22 mais 11, sinais diferentes, subtrai os números, não existe fazer 11 menos 22, eu vou fazer 22 menos 11, que dá 11 mesmo, mas qual dos dois é maior pensando só no número? 22, portanto, menos 11 como resultado. Tá legal? Mais 8, menos 5, menos 11, menos 13, mais 8, mais 5. Só estou conferindo aqui na minha cabeça. Certo? Apesar da rabisqueira, espero que tenha dado para entender a regra. As situações de sinais iguais, simplesmente você vai somar os números e manter o mesmo sinal, como foi o caso do D e do E. Só somei e mantive o menos final. Sinais diferentes é um pouquinho mais chato. Você tem que subtrair, fazer a conta de menos e olhar quem é o maior. Maior sem pensar no sinal. Aqui o maior era o 12, ficou positivo. Aqui o maior era o 15, ficou menos 5. Aqui o maior era o menos 22, ficou menos 11. Tá? Aqui o maior era o 8, ficou mais 5. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí com essa exemplificação. Gente, na multiplicação e na divisão, a regra é bem mais fácil, tá? Na multiplicação e na divisão, olha só o que vai acontecer. Sinais iguais vai nos fornecer um resultado positivo, sinais diferentes vai nos fornecer um resultado negativo. Ou, traduzindo, na multiplicação, mais com mais, dá mais. Menos com menos, cuidado, tá? Na multiplicação, dá menos. Tá? Sinais diferentes, mais com menos na multiplicação também dá menos, cuidado, né? Também não, né? O nosso primeiro. Menos com mais, aí agora sim também dá menos, tá? Então não importa o que são os sinais, podem ser os dois negativos, vai dar, inclusive eu escrevi errado, né? Vai dar mais, tá? Podem ser também dar menos, eu escrevi errado ali. Menos com menos, mesmo que sejam os dois negativos, sinais iguais, vai dar resultado positivo, tá? Tá em vermelho, inclusive, chamar a atenção que eu errei aí, tá? Cuidado você para não errar, tá? Então, mais com mais, sinais iguais, mais. Menos com menos, sinais iguais, mais também. Pensei certo, escrevi errado aqui. Aí os diferentes, seja mais com menos ou menos com mais, menos e menos, certo? E na divisão? Na divisão vale exatamente a mesma regra que vale para a multiplicação. Agora vamos escrever certo, hein? Mais com mais. Agora, vamos fazer os 4 na divisão. Já vou pôr o símbolo de divisão aqui para não fazer besteira. Tá? Então, vamos lá. Mais com mais, hein? Na divisão. Vai dar sinais iguais, vai dar mais. Menos com menos. Cuidado que eu escrevi errado ali. Não importa que os dois são negativos. Sinais iguais aqui na multiplicação e divisão vai dar mais. Mais com menos. Vai dar menos. Cuidado aí, tá? E na divisão aqui também, não dá, o computador não está deixando eu fazer, menos com mais vai dar menos também. Ficou meio feio, né? Vamos circular aí para deixar ele mais bonitinho, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, mais com mais na divisão dá mais também. Menos com menos, cuidado. Eu mesmo errei ali em cima, hein? Não foi proposital, mas foi bom que aconteceu. Para vocês verem como é fácil confundir. Menos com menos, mais. Então, sinais iguais, não importa quem são, resultado positivo. Sinais diferentes, não importa a ordem, ó, mais com menos, menos. Igualzinho na multiplicação, tá? Menos com mais, menos também. Falei eu também no lugar errado ali, hein, gente? Vamos ver se a gente compreendeu essa regra? Vamos lá? Fazer algumas questõezinhas aqui, só para a gente ver se funcionou essa regra. Vamos lá, então. Multiplicação agora, hein? 5 e 3. Já vai fazer a multiplicação normal e vai aplicar a regra do sinal daquele jeito que está ali. 3 vezes 5, 15. Daqui a pouco a gente pensa no sinal. 2 vezes 4, 8. 25 dividido por 5. Olha a tabuada aí, ó. 25 dividido por 5, 5. 10 dividido por 2, 5. Não pus o sinal ainda, hein? Tô deixando o sinal. 30 por
perdão, 60 por 3. Minhas alunas estavam com dificuldade. Gente, se fosse 6. 6 dividido por 3, 2. Cuidado, não é 6, é 10 vezes mais. É 60 por 3, então vai ser 20, 10 vezes mais no resultado também, tá? 21 dividido por 3, tabuado, 3 vezes 7, 21. Então aqui dá 7, 24 por 6, tabuado, 6 vezes 4, 24. Então 24 por 6 dá 4. Gente, sinais. Agora vamos aplicar essa regra aqui, que é mais simples, ó. Mais com mais, mais, menos com menos, mais também, cuidado. Mais com menos, menos, menos com mais, menos. Olha aí. Sinais diferentes, então o resultado, negativo. Sinais iguais, não importa que é negativo, o resultado, positivo. Sinais diferentes, não importa se no numerador ou denominador, tá? Mais com menos na divisão. Sinais diferentes, negativos. Mais com mais, mais. Menos com mais, não importa que aqui está no numerador e aqui embaixo no denominador, certo? Fração é divisão. Estou assumindo que todo mundo já sabe o que significa esse símbolo, tá? Que acho que isso todo mundo sabe. Menos com mais, menos também, tá? Menos com menos, cuidado, vai dar mais no final, porque a regra da multiplicação do menos com menos vale para divisão também, certo? E aqui, ó, eu não escrevi muito bem, mas eu quis dizer que esse sinal de menos está na fração como um todo, 24 por 6. Então você faz 24 por 6 e mantém o sinal aqui na frente, tá? Diferentes negativo, iguais positivo, diferentes negativos, iguais positivo. Que cuidado, ó, ficou meio apertadinho, mas é um menos, tá? É diferentes negativo, ó, diferentes negativo, iguais positivo, diferentes negativo, iguais positivo, diferentes negativo, ao menos aqui, iguais positivo, diferentes negativo também, tá? Gente, primeiro vídeo é isso aí, eu tô fazendo rápido para que os vídeos aí não flopem, para conseguir ter maior alcance no YouTube e ajudar o maior número de pessoas possível. Daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo, que vai ser sobre operações com frações.